Olá, seja bem-vindo ao espaço virtual da disciplina Filosofia, Antropologia e Ética. Você já se perguntou sobre o modo que se tornou um ser humano? Aliás, essa pergunta é muito pertinente. O que é um ser humano? Esse será o nosso tema de hoje. E para falar desse tema, a gente trouxe o professor José Newton, que é professor do Departamento de Filosofia, mestre e doutor em literatura. É, Olá, Zé. Prazer ter você aqui Eu que agradeço, Tiago. nesse bate-papo. Para a gente começar, então, nessa linha de raciocínio, é importante pensar que o tema da humanidade ou dos processos de se tornar humano é um tema muito caro à história da filosofia. E aí eu queria que você dissesse para nós como é possível, então, pensar essas dimensões do tornar-se humano. O ser humano curiosamente, é o único animal que não nasce pronto. Ou seja, a diferença dos outros animais que nascem biologicamente determinados, nós, seres humanos, somos os únicos seres que não nascemos pronto. Ou seja, nós temos que construir a nossa humanidade. Então, esse é um dado prévio, primeiro e fundamental. Essa primeira dimensão a gente chama de dimensão produtiva, porque é a dimensão que o ser humano vai produzir a sua humanidade. E esta produção, ela se dá com o embate com a natureza, ou seja, o embate primeiro do ser humano é com a natureza. Por quê? Porque é a natureza que vai dar a ele as condições de sobrevivência física. A dimensão prática, produtiva, é a dimensão básica. Nenhum animal vive se não se mantém vivo, ou seja, todo animal precisa se manter vivo. E nesta luta pela sobrevivência, nós, seres humanos, assim como os outros animais, a gente se encontra com a natureza. A diferença, Tiago, é que o ser humano tem um dado novo nesse embate com a natureza, que é a questão da subjetividade. Ou seja, o ser humano é o único animal que antevê a ação. Logo, ele produz os seus meios para produzir a sua existência. Quer dizer, os outros animais recolhem da natureza o seu alimento. O ser humano é o único que, para prover a sua subsistência física, ele precisa criar uns instrumentos para isso. E a questão importante nessa lógica é a subjetividade. Então, essa é a primeira grande dimensão. A segunda dimensão do ser humano, muito ligada a essa, é a dimensão social. É a dimensão socializante, ou seja, nessa luta do ser humano com a natureza para recolher a subsistência, ele não o faz sozinho. Ele faz sempre em comunidade. Logo, a dimensão social ela é fundamental para também a manutenção física do ser humano. Por isso que a gente fala que o ser humano é um animal social. A questão que se dá é que nessa dimensão social há uma primeira divisão técnica do trabalho, ou seja, primeiro os homens vão caçar, as mulheres cuidam da comida, as crianças fazem outro tipo de organização. Então há uma dimensão técnica do trabalho. Com o desenvolvimento da sociedade, essa divisão técnica do trabalho, se torna divisão social do trabalho. Uhum. E quando isso se torna divisão social do trabalho, isso gera uma dimensão de poder. Ou seja, a dimensão econômica gera uma dimensão de poder e a dimensão de poder gera a divisão de classes. Então, a primeira dimensão é a dimensão produtiva. O homem retira da natureza o seu sustento físico. A segunda dimensão é que ele faz isso através de uma coletividade e criando com isso relações de poder. E a terceira dimensão, que não é numa sequência temporal, mas ela é uma sequência dialética, é a dimensão simbolizadora. É fundamental no ser humano, porque na dimensão simbolizadora, o ser humano, então, legitima e organiza a primeira dimensão produtiva e a segunda dimensão social. Mas como a dimensão simbólica, a dimensão da consciência, ela se autonomiza com muita facilidade, a tendência da maioria das pessoas é, ao olhar a dimensão simbólica, é percebê-la como separada da dimensão produtiva e da dimensão social. Então, é o momento da criação da cultura. E, geralmente, essas três dimensões que são absolutamente conectadas, elas, lamentavelmente,
elas acabam se desconectando sob o olhar da maioria, porque há uma ideia de que a dimensão simbólica é uma dimensão separada da dimensão produtiva. A tal ponto de um grande pensador, um grande antropólogo, o Ernesto Cassirer, tem um livro genial sobre antropologia, você conhece, ele começa dizendo que o ser humano é um ser simbólico, e ele tem toda a razão. Falta ele dizer que esse ser simbólico não está desconectado da dimensão material, ou seja, a dimensão simbólica humana, ela existe para dar sustentação, legitimação e para organizar tanto o mundo produtivo quanto o mundo social. É interessante porque nessa obra mesmo, e a gente já usa como panorama para a disciplina, e aí o Cassirer, ele diz que o símbolo atravessa a vida material, não é? Então, nós somos corpos e temos todas essas demandas que você apresenta como graus, né? E todos esses graus de construção do humano são atravessados pelo símbolo, pelo sentido, pelo simbólico, né? Mas tem algo também que aparece como um ruído nesse processo, né? Sobretudo, eu queria que você dissesse melhor, mas eu tendo a entender que acontece no problema político, na última instância, não é? Quando a gente começa a tratar de alguns aspectos de alienação, não é? Ou de desumanização. Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre esse momento em que o processo de humanização, ele também acontece no seu oposto, né? De desumanização. Exatamente. Exatamente. As três grandes dimensões humanas, elas são fundamentais, por isso são as dimensões humanas. Elas não são dimensões essenciais do humano, é o contrário. Elas são dimensões que criam a lógica humana. Mas elas também têm um contraponto, ou seja, ao mesmo tempo que elas são fundamentais para a humanização, elas são também fonte de desumanização. Por exemplo, na primeira dimensão, que é a dimensão do trabalho, o trabalho, como eu disse, como você mesmo salientou, é fundamental para o ser humano. Ou seja, o trabalho é a dimensão humanizadora por excelência, porque é o trabalho que faz com que o ser humano se torne o ser humano em sua última instância. No entanto, a partir da lógica política que você acabou de citar, há um desequilíbrio na função do trabalho. Por exemplo, no trabalho, o homem hoje está absolutamente alienado. Você tem uma divisão do trabalho em que você tem milhões de pessoas que não têm a condição de sobrevivência, ou seja, o trabalho não é a condição de sobrevivência para ele, o trabalho para ele é a condição de escravidão, ou seja, ele trabalha para que um pequeno grupo tenha as condições de sobrevivência. Então veja como o trabalho de condição de excelência da construção humana, ele acabou se tornando, pela lógica da política, pela lógica das relações de poder, ele acabou se tornando o inverso, ou seja, elemento de desumanização. Com relação à segunda dimensão, que é a dimensão da sociabilidade, também a sociabilidade é fundamental para que o ser humano possa, em conjunto, retirar o seu sustento da natureza e construir a sua humanidade. No entanto, pelas relações sociais de poder que se dá nesta sociedade, acaba, na grande maioria delas, se não todas, uma dicotomia entre os que têm poder e os que não têm poder. Ou seja, a sociedade passa a ser, ao invés de legitimação da nossa construção de humanidade, ela passa a ser uma legitimação da desumanidade no momento em que ela passa a ser instrumento de dominação de uma classe, de um grupo, sobre outro. E com relação à terceira dimensão, que é a dimensão fundamental do ser humano, que é simbolizadora, porque é a dimensão que vai explicar, e você usou a palavra muito boa, talvez melhor que a minha, que é o sentido, ou seja, como que eu significo tanto a prática produtiva quanto a prática socializadora. Então, é o símbolo que vai dar essa significação. Não há sociedade sem símbolo, porque ela é fundamental para que o ser humano seja ele, ser humano, maduro e profundo. No entanto, essa dimensão, que também é uma dimensão para o aprofundamento humano, ela corre o risco e geralmente se torna desumanizadora. Como, por exemplo, a gente pode ver hoje, sempre foi assim, mas hoje nós podemos ver isso de forma gritante,
a indústria cultural, a ideologia, como que de uma dimensão absolutamente importante e absolutamente humanizadora, ela se torna absolutamente desumanizadora. E eu acho que nesse momento a gente faz um circuito, não é? A gente começa explicando o que é o homem, mas não tem como explicar o que é o homem ou o que é o humano sem dizer sobre o que esse humano produz ou como ele age. E a gente sai da antropologia e vai para a ética, não é? Que é inclusive o nome dessa disciplina. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse como você enxerga esse processo de sentido desumanizador, inclusive como um problema ético, né? Você trouxe o elemento da indústria cultural, né? Mas que outros elementos a gente pode trazer também para esse debate? A questão da ética é fundamental no mundo contemporâneo. Como eu disse no início da nossa conversa, o ser humano é o único animal que precisa se construir. E como ele é o único que precisa se construir, essa construção não se dá à toa, não é aleatória. Então, eu, quando trabalho ética com os meus alunos, eu costumo fazer uma definição de ética banal, só para início de conversa, claro, simples, que é o seguinte: o que é ética? Ética significa o seguinte, o que faço para ser? O que faço para ser? Porque eu ainda não sou. Nós estamos em processo de construção. Então, como é que eu faço? Essa é a grande questão da ética. Como é que eu me construo? Como é que eu me construo um ser humano onde o trabalho me humanize e não me desumanize? Como é que eu me construo como um cidadão que em comunidade não seja dominado? E como é que eu me construo como um cidadão que se relaciona comigo mesmo na dimensão simbólica, sem ser dominado pela ideologia e sem ser dominado pela indústria cultural? Então, eu acho que essas três dimensões que nós estamos conversando aqui, elas são perpassadas pela ética, porque, para mim, a ética é a dimensão fundamental do ser humano. Se a ética é como que eu faço para ser, porque eu ainda não sou, eu sou um processo em construção, eu sou um elemento em construção, eu digo aos meus alunos, vocês podem terminar a vida sem ser, porque estar não é ser. Você pode estar, mas você não constrói humanidade. Essa construção de humanidade é o processo ético. E aí eu volto a falar com você sobre um teórico que eu gosto muito, que é o Henrique Dussel, em que ele vai dizer o seguinte: ele vai fazer uma contraposição da ética moderna com uma ética com um rosto latino-americano. Ele vai dizer o seguinte: o centro da ética moderna, a ética moderna nasce com a construção do indivíduo. Então, para Dussel, a ética moderna tem como centro a subjetividade, que é o eu. Ou seja, eu penso cartesiano. Toda a ética moderna parte a partir do eu, que coloca a objetividade sujeito. O Dussel vai dizer o seguinte: a ética, quando ela parte do eu, ela parte daquele que põe a objetividade. Então, o Dussel vai dizer algo bastante diferente do que a gente costuma ouvir nos nossos cursos de ética, que é o seguinte: a ética não parte do eu, parte de você, parte do outro. E aí ele busca em Levinas a ideia de alteridade, mas ele, ao encampar a ideia de Levinas de alteridade, ele o faz sob o ponto de vista latino-americano. Ele vai dizer que, para que nós possamos construir um processo ético nosso, é preciso abdicar da ideia ética baseada na subjetividade. Porque a ideia ética baseada na subjetividade é sempre uma ética do dominador, embora isso não esteja consciente. Ou seja, a ética baseada no dominador é a ética do eu, é a ética do valor. O Dussel vai dizer, uma ética que seria mais humanizadora seria a ética do outro. Ou seja, inclusive, ele vai fazer uma distinção que é a seguinte: ele vai usar como exemplo Moisés, a história de Moisés na sarça ardente. Ou seja, ali diz, na narrativa bíblica, que Deus fala a Moisés, mas Moisés não vê Deus. Moisés ouça. Então, Dussel vai dizer, essa história, essa narrativa é uma metáfora para que nós possamos pensar o processo ético ao inverso. Ou seja, ao invés de o subjetivo, o eu, que
coloca a objetividade do sujeito, coloca a objetividade do objeto. Agora, a lógica é o outro. Eu preciso escutar a voz do outro. E para que eu escute a voz do outro, eu não posso dizer de antemão o que o outro é. Eu tenho que me colocar numa situação de que eu preciso esperar para que o outro me diga quem ele é. Então, sob o ponto de vista latino-americano, a ética tem essa lógica de se contrapor a toda uma ética que nos foi imposta, que é a ética subjetiva. Segundo Dussel, a ética subjetiva, ela impede a valorização do outro, embora o nosso discurso seja de valorização do outro. Então, a gente vê, por exemplo, os movimentos que nós temos aí de valorização do outro, das diversidades, tudo isso que a gente está vendo aí, que é tudo que a gente quer, é a valorização da diversidade. O Dussel vai dizer, embora a maioria desses grupos estejam bem intencionados e estão no caminho certo, no sentido de que é isso mesmo, mas eles trazem dentro deles uma ideia muito calcada na ideia moderna de subjetividade. Quando é preciso se despir dessa ideia, para que o outro realmente chegue em mim, ou seja, eu escute a voz do outro e possa entender quem o outro é, antes de colocar a minha posição sobre o outro. Isso é muito complexo, não dá para a gente conversar aqui, isso daria outra fala, sim, mas é só para te mostrar como que nessas 3 dimensões humanas, que são dimensões fundamentais na construção da humanidade, elas podem se tornar e lamentavelmente se tornam, e mais se tornam, condições de desumanidade, ou seja, o trabalho é desumanizador, a dominação é desumanização e, principalmente, a ideologia que nos torna absolutamente vassalos de uma lógica que nos engolfa a todos e a gente não consegue sair. Eu acho que nós vamos explorar mais essa noção de escuta nesse curso, né? Porque eu acredito muito que o problema do reconhecimento, a partir desse lugar do outro, exatamente, é uma das grandes demandas da ética contemporânea, né? Eu acredito muito nisso que você disse, de que é preciso estabelecer um horizonte do outro, porque a gente sempre é outro para alguém. Exato. Né? Assim, essa centralidade, ela é muito problemática, porque se você centraliza em si, você esquece que você é outro para alguém em algum momento. Zé, eu te agradeço muito, viu? Espero que a gente se encontre em outros momentos aqui do curso também. E a você, eu espero que a gente se veja em breve. Um forte abraço.